Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para gravarmos mais uma aula da nossa lição de discipulado para os nossos irmãos da sala de novos convertidos. A gente tem usado a lição de discipulado número 1 da CPAD, que é uma lição específica aos novos convertidos. E hoje estaremos aqui dando uma palhinha, tá? Alguns pequenos comentários sobre o tema Conhecendo o valor da oração. Já estudamos Conhecendo a Bíblia, já estudamos na lição 2 Conhecendo Deus, a lição número 3 falou sobre Conhecendo a Salvação e a 4 falou sobre Conhecendo a Igreja e agora nós vamos falar Conhecendo o valor da oração. Tá? Então, nosso texto base se encontra no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Nós temos aqui, já de início, uma passagem bíblica que traz a nós o exemplo de um homem que orava muito, um homem muito dedicado à oração, que era Elias, um profeta escolhido por Deus para atuar nos tempos de Acabe. Para quem não conhece a história, certamente você está começando a ler a Bíblia, e eu acredito que vai chegar o momento que você vai conhecer a história de Acabe, de Elias, Eliseu e outros mais, mas nesse período havia uma verdadeira tragédia espiritual em Israel. O povo, em sua maioria, estava corrompido pelo mal, pela idolatria, adorando a Baal, adorando falsos deuses. E ali o Senhor levantou Elias, um profeta, um homem escolhido, um homem consagrado por Deus, para profetizar, ou melhor, para pregar a palavra de Deus àquela geração, né, aquele povo que estava ali em pecado. E em dados momentos o conflito se tornou realmente agressivo. Muitos já ouviram, talvez você já deve ter ouvido alguma canção, alguma pregação da famosa luta entre Elias e os profetas de Baal. E chega um momento em que ele faz uma oração e diz a Acabe, a Bíblia fala que ele disse que não iria chover naquela terra durante 3 anos. Por isso que o autor do livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era um homem com as mesmas paixões, ou seja, era um homem com as mesmas dificuldades, passava as mesmas tentações, tinha as mesmas limitações, mas mesmo assim ele orou, e o texto bíblico fala que não choveu durante 3 anos e 6 meses. A ideia do autor do livro de Tiago, é claro, é incentivar o crente a orar, sabendo que todo crente ele pode orar, e toda oração ela pode ser respondida de acordo com a vontade de Deus. Nossa lição, dito isso, essa pequena introdução, a nossa lição ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico ele começa a trabalhar a ideia, o conceito, melhor dizendo, sobre oração. Né? Ele até coloca aqui, o que significa orar. Primeiro, ele fala que orar é uma conversa com Deus. Tá? Orar é uma conversa. É muito importante você que está iniciando essa carreira cristã entender que não existe orações prontas. A gente vai já falar aqui uma outra questão do que não é oração. Não existe essa ideia de você comprar uma oração pronta, livros de oração, folhetos de oração, grupos de oração, essas coisas que às vezes a gente vê aí pronta. Não, a oração é uma conversa. É importante que você aprenda a conversar com Deus. Ele inclusive cita Romanos capítulo 8, versículo 16, onde ele explica que o Espírito de Deus comunga, ou seja, ele se comunica com o nosso espírito. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que o Espírito ele intercede por nós. É muito importante orarmos nesse sentido. Conversar mesmo com Deus, aprenda. Assim como você fala com seu pai, você fala com seu cônjuge, você fala com seu filho, você fala com uma pessoa de forma geral, também aprenda que orar é conversar com Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ainda dentro dessa questão, antes que eu me esqueça, ele cita aqui o exemplo de Daniel, que a Bíblia ensina que ele orava 3 vezes ao dia. Interessante?
Esse é um costume judaico. Daniel era um judeu, e no judaísmo mais tradicional eles têm realmente esse hábito de orar 3 vezes ao dia. O texto ainda diz mais, veja que ele estava na Babilônia, ou seja, ele estava muito longe da sua terra, mas ele não perdeu o hábito da oração, ele não perdeu o hábito que ele tinha quando aprendeu ainda em Jerusalém, aprendeu ali com os sacerdotes do seu tempo. Ele orava, e o que chama mais atenção é que ele orava sempre direcionado, olhando para o Jerusalém, para onde estava ali o templo, porque eles acreditavam que o templo era a casa de Deus, e de fato era a casa de Deus para aquela geração. A casa de Deus, então ali ele orava 3 vezes ao dia. Por causa disso ele acabou sendo punido, né? A história conta que ele foi jogado na cova dos leões, e mesmo assim não aconteceu nada com ele, porque este homem de fato tinha uma comunhão com Deus. Segundo conceito sobre oração que ele coloca aqui é: oração significa também ter comunhão com Deus. E aqui ele vai citar o exemplo de Enoque. Segundo Gênesis capítulo 5, 21, Enoque era um homem que tinha comunhão com Deus. E a oração vai nos ajudar. Quanto mais você ora, quanto mais você buscar a Deus, mais intimidade o Senhor vai ter com o Senhor. Porque à medida que a gente conversa com uma pessoa, a gente passa a ter mais, digamos, informações sobre ela, ter mais conhecimento sobre ela. E a oração é uma dessas ferramentas, não é a única, é claro. Tem a palavra de Deus, a Bíblia, que também nos ajuda a conhecer mais sobre Deus. Mas a oração também, ela tem esse poder de te ajudar a ter uma intimidade, ou como ele coloca aqui, uma comunhão com Deus. Tá? E ele cita o exemplo de Enoque. O texto bíblico fala que a geração de Enoque era uma geração perversa, uma geração que não queria saber nada de Deus. Era uma geração que não cultuava, uma geração que não honrava, uma geração que não era piedosa, não tinha respeito pelas coisas de Deus. Não é muito diferente da nossa geração. Você pode observar que existem pessoas dentro da nossa sociedade que elas não querem saber de Deus, elas não vão numa igreja, elas não se ajoelham para orar, elas não leem a Bíblia, não respeitam o sagrado, mas existem ainda assim pessoas que, mesmo em uma geração perversa como foi Enoque, elas mantêm a sua comunhão através da oração. E é interessante que no final de tudo, meus queridos, Enoque, a Bíblia fala que ele foi arrebatado, Deus tomou ele para si. Existe na Bíblia, inclusive, 2 homens que não chegaram a ver a morte. São eles, Elias e o outro é Enoque. Para fechar essa questão, ele conta que sem essa oração a igreja não teria suportado os inúmeros embates que ela sofreu. O início da história da igreja, com o passar do tempo, você vai conhecer isso, foi realmente de muito sangue, muitas mortes, muita gente morreu por causa da sua fé. Muito, como ele coloca aqui na lição, né? Eles enfrentaram tribunais, enfrentaram arenas, enfrentaram fogueiras. Atualmente, em alguns lugares, tem enfrentado pelotões, né, de fuzilamento, prisão, sede, fome e tantas outras coisas que os servos de Deus têm sofrido por causa da sua fé. Então, se a pessoa não tiver uma comunhão com Deus, que pode ser adquirido também através da oração, ela não vai conseguir. Lembre, você está começando uma caminhada de fé. Vai ser muito natural que nessa caminhada algumas dificuldades vão aparecer. Alguns problemas vão aparecer. E é nessa hora que você deve se apegar a Deus. Orar, pedir graça, pedir força, pedir poder para que você possa vencer essa luta. E a cada vez que você fizer isso, mais comunhão, mais experiência você vai ter com Deus. E para fechar o primeiro tópico, isso aqui é muito importante. Oração não tem nada a ver com reza. Respeitamos, claro, as igrejas que têm sua liturgia, né? Essas liturgias têm os seus livros de oração, a gente respeita, mas isso não é oração, não é algo que a Bíblia ensina. Você vai perceber que as orações elas devem ser espontâneas, como já foi falado. A oração ela é uma conversa com Deus, tá? Eu quero deixar aqui uma dica muito boa para você que talvez pense assim, mas como é que eu vou orar? Como é que se ora? Primeiro nós temos, aqui a própria lição fala, o modelo de oração que Jesus deixou em Mateus capítulo 6, a oração do
Pai Nosso. Veja como começa essa oração. Ali é só um modelo. Jesus não deixou que essa oração ela fosse feita como uma regra exata. Ela é um modelo, ou seja, ela é um exemplo, ela é um ensinamento, ela é uma forma aonde Jesus nos deixou essa forma para nós orarmos, aprendermos a orar. A oração é muito interessante, a oração do Pai Nosso, porque ela está dividida em questões que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, a oração começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja que toda oração, ela não começa com uma petição. Você não ora começando a pedir, pedindo um carro, pedindo uma casa, pedindo emprego, pedindo uma cura, não. Toda oração dirigida a Deus, você tem que ter isso em mente. Ela começa com agradecimento e principalmente com a exaltação a Deus. Ele fala, veja bem, na oração modelo, Pai Nosso que estás nos céus. Isso mostra que ali Jesus está mostrando que quando você vai se direcionar a Deus, deve procurar orar sempre nesse sentido, honrando, exaltando, glorificando o Senhor, tá? E aí depois que você engrandece a Deus, aí sim vem as petições, ok? Uma dica, leia os salmos. Os salmos, geralmente, uma boa parte deles é fruto de orações. E você vai observar que os salmistas sempre começavam orando, engrandecendo o nome do Senhor. Esse é o nosso primeiro tópico da lição. O segundo tópico fala como orar. Essa é uma questão que muita gente pergunta. Como é que eu devo orar? Existe uma forma, uma posição em que meu corpo deve estar para mim orar? A lição vai responder isso com base bíblica. Primeiro, claro, de joelhos. Por que nós oramos de joelho? Orar de joelho significa que nós estamos nos colocando em estado de humilhação. Estamos reconhecendo que existe alguém superior a nós. Isso não quer dizer que Deus só responde orações quando a gente está de joelho. É bem verdade que tem até músicas, canções que falam de joelho é melhor. Tudo bem, a gente respeita. Ele cita aqui o texto de Efésios capítulo 3, versículo 14, que diz: por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai. Então, de joelho é uma forma, é bíblica, tá? Mas também não quer dizer que seja a única forma que a gente pode orar. Mas tem um significado todo especial quando a gente ajoelha. Outra forma é de pé. Posso orar de pé? Claro, posso orar de pé. Ele até cita aqui o exemplo de Josafá, que foi um rei de Judá, tá? Que de pé ele fez uma oração, né? Diante do povo, ele fez uma oração a Deus diante do povo, mas essa oração ela foi feita de pé. Ele fala aqui, Josafá, rei de Judá, que em pé diante do povo orou a Deus e recebeu a resposta imediatamente. Veja bem, ele não estava de joelho, ele estava em pé, e mesmo assim Deus respondeu a sua oração. Ele fala, o importante é a sua possibilidade. Se o templo está lotado e não há mais espaço para o povo se ajoelhar, além dos visitantes não evangélicos, se inibe facilmente o orar em pé ou sentado, os velhos e os enfermos, é aceito de bom grado por Deus, pois o que vale é a sua intenção, ok? Agora é claro, se o pastor da igreja pede, irmão, vamos nos pôr de joelhos para orar, vamos nos pôr de joelho. Agora, se você está doente, se você está enfermo, não consegue se ajoelhar, não tem problema ficar em pé, não tem problema ficar sentado, desde que você não tenha uma condição física, você pode também ficar sentado, pode ficar em pé, porque como ele fala aqui, o que vale na verdade é a sua intenção, é a sua comunhão, é a sua relação com Deus. Outra forma também, para encerrar, é a questão deitado. Podemos orar deitado? E ele vai citar aqui o exemplo do rei Ezequias, outro grande rei, crente, por sinal, piedoso, que se encontrava doente, acamado, tá? Inclusive até uma sentença de morte foi dada sobre ele, e ele ali deitado, ele fez uma oração. Essa história se encontra em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2, versículo 3, e o texto bíblico
nos mostra que Deus atendeu a sua oração. Às vezes, no final do dia, pode acontecer de você estar muito cansado e aí você não tem aquela coragem física, digamos assim, aquela disposição. Tem muita gente que não concorda com isso, tá? Mas eu penso, pela Bíblia Sagrada, que Deus, ele conhece a intenção, ele conhece a intenção, ele conhece a situação, ele conhece a condição de cada um de nós. O importante é que você ore, não deixe de orar, seja em pé, seja de joelho ou seja deitado, ok? Então, esse é o nosso segundo tópico. O terceiro tópico da lição, ele fala onde é que nós devemos orar. É outra grande questão. Tem pessoas que acreditam que a oração só tem valor se for feita na igreja, mas não é bem verdade. Apesar que ele vai colocar aqui no primeiro subtópico, eu posso orar no templo? Sim, inclusive algumas igrejas têm os seus cultos de oração. Não tem outra coisa, tem apenas a palavra, um louvor e oração. Então, um lugar muito bom, por sinal, até porque a igreja é considerado um lugar de oração. Ela é consagrada para ser uma casa de oração. O próprio templo de Salomão, no Antigo Testamento, foi consagrado para ser uma casa de oração. Outro lugar, em particular, às vezes é necessário nós termos nosso chamado cantinho da oração. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 6, manda que a gente deve, às vezes, entrar em nossos aposentos e fechar a porta. Tem orações, meus irmãos, e você vai aprender, novo convertido, com isso, que é muito importante que você faça em particular. Tem aquelas orações coletivas, como a gente faz na igreja, quando o pastor ele pede para todos se levantarem e orar em prol de uma determinada causa. Isso também é válido, é bíblico. Mas tem aquelas orações que precisam ser feitas em secreto, precisam ser feitas em particular, onde somente Deus e vocês sabem o que está sendo conversado ali. Outra questão também que ele fala é que a oração também, onde orar, podemos orar em família, e ele cita aqui o exemplo de Pedro, que estava aprisionado, e os irmãos estavam orando em uma casa, porque no início da fé cristã, ok? No início da fé cristã, os crentes, eles não tinham igreja, não é como hoje. Hoje nós temos os templos, nós temos uma liberdade para cultuar Deus, para orar, para cantar, pregar o evangelho, principalmente se tratando de Brasil, mas nos tempos do Novo Testamento, a igreja ela passou por uma verdadeira tribulação. Então, os crentes meio que cultuavam a Cristo de forma clandestina, de forma escondida, e ele estava ali orando quando veio a resposta, ou seja, orando em família. E aqui nós temos que trazer isso para dentro da nossa casa, e como ele alerta aqui, é importante fazermos orações em família, o pai, a mãe, os filhos, você que não tem marido, você que não tem uma esposa, você jovem, você que começou a fé cristã, teu pai talvez não entenda, tua mãe não entenda, seu marido não entenda, mas você já entende, então vai lá e ora. Você não pode perder essa oportunidade. Crie esse hábito familiar de orar dentro de casa. Traga para dentro da sua casa a presença de Deus, traga para dentro da sua casa a graça de Deus, para que a presença de Deus ela possa expulsar todo o mal, que ela possa limpar, assim como uma casa precisa ser limpa, organizada, a presença de Deus dentro de um lar, ela começa a organizar. E o que não presta, com o passar do tempo, começa a se desfazer, porque o pecado, o mal, não pode resistir à presença de Deus, ok? Para fechar, a lição fala quando orar. Existe algum momento, existe alguma hora do dia, no judaísmo, como eu já falei, e lá tem um exemplo de Daniel, eles têm o hábito de orar 3 vezes ao dia. Ao amanhecer, é claro, ali por volta de meio-dia, e no final do dia era o hábito do judeu de orar. Mas e no Novo Testamento? Será se nós temos exatamente uma hora para orar, assim, um momento do dia para orar? O que é que a Bíblia ensina sobre isso? Aí ele vai dar alguns conselhos aqui, claro. Primeiro, ore sempre ao deitar-se. Terminou o dia, tá? E aí ele até cita aqui Efésios 5:20, que ele fala as seguintes palavras: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 20. Ao deitar-se,
é importante, irmão, ali agradecer. Senhor, obrigado pelo dia, pelas vitórias, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Infelizmente, nós criamos hábitos ruins, não é bom. É sempre bom ao deitar reconhecer que você tem aquela cama, que você tem aquela casa, que você tem um teto e agradecer a Deus, até mesmo pelos livramentos, meu irmão, porque a gente não percebe, mas durante o nosso decorrer do dia a dia, tanta coisa não acontece. Às vezes você está pilotando um carro, aliás, uma moto, está dirigindo um carro e às vezes nunca sabe o que pode acontecer ali. Deus está sempre te livrando. Então, ao deitar, lembre-se. Também ele fala ao levantar-se, né? Sempre faça uma oração ao levantar-se. Levante o dia orando. E aí o Salmo 91:11 fala: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Comece o dia pedindo a proteção a Deus. Claro, agradecendo em primeiro lugar, reconhecendo a sua soberania, mas peça também proteção. Senhor, me livra do acidente, me livra do assalto, me livra do homem mau, me livra daqueles que tramam contra mim, que falam o meu mal, aqueles que, Senhor, fingem ser os meus amigos, mas na verdade, meu Pai amado, não são. Senhor, toma a direção do meu dia. Me ajuda a permanecer crente, me ajuda a permanecer firme, me ajuda a ser um vaso, me ajuda a ser um escolhido para pregar a tua santa palavra. E claro, 1 Tessalonicenses 5:17 fala que nós devemos orar sem cessar. Não existe exatamente uma hora básica. O Paulo fala em Tessalonicenses que devemos orar em todo o tempo, orar mesmo sem cessar. Isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Eu disse que a lição tinha 4 tópicos, mas na verdade ela tem 5. Eu me equivoquei no início da gravação desse vídeo. E por último, agora sim, para fechar a lição, ele fala vitórias através da oração. Gente, a oração ela é muito importante. Assim como a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia é importante, a oração também não fica atrás. Porque a oração vai nos ajudar primeiro a vencer as tentações. As tentações, meus irmãos, elas podem ser tanto no campo da nossa própria carne, porque a nossa carne ela tem inúmeros defeitos, tá? A gente tem dentro de nós inúmeros defeitos, e esses defeitos eles precisam ser controlados, e a melhor maneira de você controlar, por exemplo, os desejos da carne é orando, repreendendo mesmo, porque não é fácil, como a gente costuma sempre dizer, pontuando o que muitos já falaram e já ensinaram mundo afora, nós somos o nosso próprio inimigo. Tem um filme que muito falado, né? O nome do filme é Dormindo com o Inimigo. Às vezes a gente dorme com o inimigo. Em que sentido? Nós mesmos, nós somos o nosso próprio inimigo. Por quê? Porque o nosso corpo, apesar de tudo, ele ainda contém elementos, defeitos, que eu costumo chamar de defeito, mas são resultado das consequências do pecado. A oração também vai te ajudar, pode nos ajudar a vencer enfermidade. Não são poucos os inúmeros testemunhos cristãos de pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que foram curadas de tantas mazelas, né? Nós temos aí inúmeras mazelas, de pessoas que foram curadas através da oração. E aí vem a pergunta, mas missionário, professor Silvio, toda vez que a gente orar por uma enfermidade vai vir a cura? Não, não é assim. Nós temos que entender e aprender uma coisa, que a oração ela também tem uma coisa chamada propósito de Deus. Por isso que é importante orar, porque à medida que você vai orando e você vai adquirindo a comunhão, você vai percebendo também que tem coisas que Deus vai responder, mas tem coisas que Ele não vai responder, mas nada foge do seu controle, tá? Nada foge do seu poder, nada foge da sua soberania, mas há casos sim que as enfermidades sim são curadas. E por último, sempre coloque isso, orar. A oração te ajuda também a vencer as dificuldades. Tá? Você vai aprender com o passar do tempo que dificuldades você vai enfrentar, dificuldades você vai passar. E aí você precisa aprender que tem que ir para os pés de Cristo, tá bom? Talvez você tenha alguém que você ama e goste e gostaria muito que seguisse a Cristo com você, talvez o seu pai, talvez sua mãe, talvez um namorado, uma namorada, um irmão, enfim, um cônjuge, mas você percebe que a pessoa está tão distante, e isso é uma dificuldade. Então, é uma oportunidade também que Deus te dá, para você começar
a desenvolver o hábito da oração em prol de uma vida. Pedir mesmo para Jesus salvar, libertar, porque às vezes, meus irmãos, a gente tem que entender que outra hora nós também estávamos do outro lado. E a gente sabe como a nossa cabeça funciona quando a gente não tem Cristo na vida, quando a gente não tem a luz de Deus na vida, ok? Então, é isso, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.